Este vídeo foi realizado especialmente para o espectador em processo de crescimento pessoal. Sugerimos que seja visto em momento de calma. Ele não esgota o assunto. Está dividido em 4 partes de aproximadamente 40 minutos cada uma. E nós acreditamos que estamos dando início a uma série. Demos mais atenção ao conteúdo do que à forma. Muitas vezes, fatos semelhantes são observados com diferentes olhares. Os assuntos não se esgotam. Sugerimos também que cada espectador dê uma atenção especial ao seu próprio sentimento enquanto assiste o vídeo. Tomara que gostem. Energia da vida, Ki, Prana, Munya, fluido medicatrix, orgônio, são palavras, conceitos que falam, na verdade, de um mesmo fenômeno, a energia vital. Indícios dessa energia ativa no organismo humano remontam aos primórdios da nossa civilização. Sacerdotes caldeus, brahmanes hindus, curadores egípcios, gregos, chineses já tratavam e já cuidavam, já falavam dessa energia particular, especialmente ligada, naquela época, ao trabalho de cura através da impostação de mãos. Mesmo quando revestidos de rituais mágicos ou religiosos, ficava presente e claro para todos que era de uma energia que se tratava e que era necessário a força da fé e da intencionalidade para que essa energia tivesse o efeito esperado. A tradição oriental é riquíssima. Há milênios tratam e compreendem o ser humano a partir do seu funcionamento energético. Os mapeamentos chineses e hindus são extremamente precisos. Falam de pontos e de caminhos de energia através do nosso corpo com uma precisão realmente impressionante. Isso acho que há milênios na nossa frente nessa decodificação desse sistema no nosso corpo. Mais do que tratamentos, mais do que decodificação desses caminhos, trata-se, na verdade, de cosmogonias amplas a respeito do fenômeno da vida. No Ocidente, há também uma larga tradição de pesquisadores, cientistas e curadores que aprofundaram seus estudos sobre esta energia. No início do século XVI, por volta de 1500, Paracelso, que era um médico e um cirurgião reconhecido na sua época, enveredou por caminhos que colocaram em xeque a medicina do seu tempo, juntando a alquimia e o ocultismo com a tradição experimental, conseguiu novas sínteses bastante interessantes. Falava ele de uma energia, de uma força vital que ele denominou de Munya, capaz, segundo ele, de envenenar ou curar as pessoas. Em seus 14 livros compêndios, era uma pessoa extremamente prolixa e profunda e extensiva nos seus conhecimentos, discriminou bastante as características e as qualidades dessa energia. Paracelso é uma pessoa que merece ser visitada, principalmente pelas suas ligações com a alquimia, que posteriormente Jung também conectou. Galvani, um dos descobridores da eletricidade, propôs uma energia específica para o reino orgânico. Era um cientista muito famoso nos meios oficiais, mas mesmo assim ousou estabelecer a particularidade dessa energia, que, segundo ele, era a que capacitava o nosso organismo de pulsar. E mais, dizia ele, que quando essa energia se consolidava no processo expansivo ou contrativo da pulsação, era o que causaria, na verdade, as disfunções e patologias do nosso corpo. Mas talvez, dentre todos os cientistas ocidentais, quem mais revolucionou e colocou em polvorosa a ciência de sua época foi um francês chamado Anton Mesmer, na época por volta da Revolução Francesa, antes e depois da Revolução Francesa. Após algumas curas sensacionais feitas em público em Paris, Mesmer ganhou adeptos por toda a Europa. E seu movimento, quer dizer, seu conhecimento, que se transformou em um movimento chamado mesmerismo, perdurou durante décadas. Mesmer falava de um fluido vital presente na natureza viva e no organismo. Falava mesmo de uma irritabilidade muscular, que na verdade era o poder contrativo ou expansivo da musculatura de nosso corpo.
E dizia ele que quando essa irritabilidade se perdia o seu vigor, essa capacidade pulsativa perdia o vigor, enrijecia os canais por onde deveria fluir esse fluido vital e era a causa de todas as disfunções. Interessante notar que Mesmer elaborou uma série de aparatos energéticos, caixas, becks e outros artefatos muito semelhantes aos utilizados hoje, que nós vamos descrever aqui no nosso vídeo. No começo do século XIX, vale destacar também um outro cientista, Reichenbach, que durante muito tempo, na verdade cerca de 30 anos, dedicou-se a estudar uma energia particular que ele denominou de ódilo, ou OD. Deixou inúmeros seguidores e pesquisadores que descreveram ela com bastante particularidade. Poderíamos citar mais dezenas de outros pesquisadores e cientistas que anteviram, de certa forma, e pesquisaram essa energia particular presente no organismo humano e nos vegetais e nos animais, na natureza, enfim. Mas mais importante do que fazer um histórico dessas pesquisas é mostrar que as pesquisas que vamos mostrar nesse vídeo, na verdade, têm um histórico atrás de si. Dr. Luiz Moura, que apresentaremos a seguir, é médico, uma figura de reputação nacional, nosso amigo de longa data, desde há 12 anos atrás, dos primeiros ciclos Reich, um pesquisador emérito, e que, com a curiosidade dos sábios, resolveu enveredar pelos novos caminhos do conhecimento. É muito interessante o que ele vai falar a seguir e vocês vão ter oportunidade de ver. Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. Foi aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sou me formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, que na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês. Eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida, será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, se decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência em que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa orgânica em tratamento de câncer, um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo as células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe, e esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa orgânica. E tinha, segundo Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa orgânica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação desse inoculação do sarcoma 180 em camundongos. Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da Rua México com o Almirante Barroso.
E fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas nesses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali um serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, é o que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com sarcoma 180 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá, eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença. Então eles me contaram, a ração era comprada no Moinho São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que se chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa do tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço dos professores Vieira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa, sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração e dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade era Jacarepaguá, mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci que realmente não era uma fantasia do Reich, aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido, que quando eu